Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Srs. Estados de Estado, Sras. Estados de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sr. Ministro, eu vinha para aqui, para esta audição, até porque já houve recentemente uma discussão à volta do orçamento suplementar muito intensa, e ainda bem que assim foi. Permitiu esclarecer algumas questões e algumas que acabam por esclarecer, e hoje era um belíssimo dia para isso. E o Sr. Ministro, na intervenção inicial, em vez de se preocupar com aquilo que tem que se preocupar, que é com o país, e fez bem algumas das suas intervenções, vem preocupar-se com o líder da oposição, na sua intervenção inicial, dizendo que o PSD é responsável por agravamento do déficit em função do orçamento suplementar. Sr. Ministro, diga-me qual é a proposta que o PSD apresentou ao Parlamento, que agrava o déficit. Estamos a falar de sócios gerentes, que é uma proposta que teve até o acordo do Partido Socialista e todos os partidos, nenhum voto contra, e reduziu o custo do Estado com essa despesa, e tem mais despesa se não fosse essa proposta. Está a falar de quê? Da proposta do PCP que tem a ver com o pagamento por conta? Não é nenhuma do PSD. Portanto, não vale a pena vir aqui com estas questões que eram perfeitamente desnecessárias, e quando nós fazemos a crítica em relação à forma como as previsões do Governo em relação ao quadro macroeconómico, a crítica não é nossa, é de toda a gente que está a falar sobre o tema. Portanto, eu acho que era perfeitamente desnecessário esta questão e, infelizmente, para todos nós, era bom para o país que esse fosse o problema do país. Não é esse o problema do país, Sr. Ministro, como sabe. Nem são os 7% de déficit, infelizmente, que é o problema do país, será muito mais, pelo menos de acordo com aquilo que são as previsões, mas já falaremos sobre isso. Acho que esta nota prévia é importante fazê-la. Foge sempre esta questão, tem sempre essa necessidade de o fazer. Eu percebo que há notícias nos jornais hoje que há reuniões com a esquerda, com o PCP, com o Bloco de Esquerda para o Orçamento de 2021, mas não é hoje o tema para falar sobre isto. Eu percebo que é marcar aqui uma posição, mas sinceramente acho que era perfeitamente desnecessário, mas pronto, se o faz, fica aqui esta nota, que acho que era perfeitamente desnecessário e não lhe fica bem, Sr. Ministro, deixe-me dizer. Deixe-me só dizer também, Sr. Ministro, que no dia 3 de julho, foi há pouco tempo que aprovamos o orçamento retificativo, foi há dias. E nesse debate nós falamos realmente da falta da falta de realismo em relação ao potencial de falta de realismo. O Sr. Ministro hoje terá aqui a oportunidade de dizer se as previsões orçamentais, previsões do quadro macroeconómico, das grandes rúbricas da previsão que fizeram, se concorda com elas hoje, ou se, em relação a essas matérias, tem uma opinião diferente hoje também. Porque há previsões que são completamente diferentes daquelas que o Governo está a apresentar e que agravam completamente os indicadores. E, portanto, o Sr. Ministro hoje tem nesta Assembleia realmente a oportunidade de o fazer, até porque quando veio ao Parlamento trazer as previsões do Governo, vinha com uma assinatura do antigo Ministro das Finanças, que ele levou ao Conselho de Ministros, não trouxe cá ao Parlamento, e, portanto, hoje poderá dizer aqui se concorda, se discorda, se considera que deve haver aqui, em relação a essa previsão, uma alteração da parte do Governo. E, portanto, como sabe, já falou também sobre isso, a previsão do Governo é à volta de 7% do PIB, 6,9% na altura, o desemprego crescia 9,6%, o déficit 6,3%. Acresce ainda, Sr. Ministro, deixe-me dizer também que o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, encomendou ao Sr. Engenheiro António Costa e Silva um plano de recuperação económica e social para Portugal. Este plano já é conhecido da opinião pública ou da opinião publicada, digamos assim. Este propósito refere à página 11 do relatório. Deixe-me só ler esta parte do relatório, que acho que é importante também para perceber se é o líder da oposição ou se há outras pessoas a dizer o mesmo. Quer dizer, eu não percebo muito bem esta componente do Sr. Ministro nesta parte inicial da intervenção. E diz assim esse relatório: o país pode vir a enfrentar uma das piores crises da sua história, a queda do PIB em 2020 pode chegar a 12%, a queda do consumo aos 11%, a queda do investimento aos 26% e a taxa de desemprego a 11,5%. Sr. Ministro, a pergunta é muito simples. Foi o Dr. Rui Rio que disse isto? Não, pergunto-lhe claramente, depois não poderá responder. Foi o Dr. Rui Rio que disse no relatório que foi apresentado no Conselho de Ministros pelo Sr. Engenheiro António Costa e Silva que a queda do PIB pode chegar aos 20%? Mas somos nós que dizemos que há aqui uma falta que há aqui uma crítica em relação ao otimismo do Governo? Então o Governo tem vários textos a saírem do próprio Governo que dizem coisas diferentes. Diz ainda esse texto: a dimensão do desafio é gigantesca e a necessidade da resposta é urgente. Sr. Ministro, esta frase, estamos completamente de acordo. Andamos a dizer isto há meses. Portanto, essa frase, aqui não podemos estar mais de acordo. A dimensão do desafio é gigantesca e a necessidade da resposta é urgente. E diz ainda, já agora, vou citar, porque realmente o Sr. Ministro, da forma como fez a intervenção inicial, obriga-nos mesmo a fazer aquilo que não queríamos. A partir de setembro de 2020, a situação de muitas empresas pode deteriorar significativamente e é fundamental existir um programa agressivo para evitar o colapso de empresas rentáveis que são essenciais para o futuro da economia portuguesa. Não podemos estar mais de acordo em relação a isto. É preciso um plano que funcione e que seja capaz de responder a essa necessidade. E, portanto, a única coisa que nós não concordamos é que diz que é a partir de setembro.
Não é a partir de setembro. Ontem já era tarde. Ontem já era tarde para atuar sobre as empresas. E, portanto, sempre que o Governo se atrasa a atuar sobre as empresas, atrasamos e no futuro podemos atuar tardiamente e ter aqui empresas já não existem. Portanto, não haverá já essa necessidade. Bem, mas coloco-lhe algumas questões, Sr. Ministro. Apesar de reconhecermos a dificuldade de definir o quadro macroeconómico, é evidente que nós reconhecemos isto, a minha pergunta é muito simples. Qual a previsão do Governo e do Sr. Ministro das Finanças para a evolução da economia portuguesa? A pergunta é muito simples. É 7%? Vai evoluir 7%? Ou será 12%, como diz esse texto que veio do Governo? Quer dizer, vamos lá ver. Se aponta que pode atingir o valor de 12%, eu quero perceber qual é a posição das finanças nesta matéria com a posição do Governo. Os portugueses, as empresas, os trabalhadores deviam considerar as previsões do Governo que divergem de todas as previsões dos principais entidades nacionais e internacionais. Não há nenhuma previsão que seja tão otimista como a previsão do Governo. E, portanto, isto não tem nada a ver connosco, com o PSD, nem com nenhum partido, mas é um facto. Eu queria perguntar-lhe a que é que se deve, Sr. Ministro, a pergunta é muito direta, parece-nos, também não temos a certeza sobre as coisas, mas parece-nos uma tão evidente subavaliação da dimensão da crise económica e social. No quadro macroeconómico que apresentam, claramente há aqui uma subavaliação e eu gostava que o Sr. Ministro nos dissesse o que é que se isto é sim ou se não é. E já vou falar de questões concretas, já agora vou falar rapidamente, estou quase a terminar, Sr. Presidente, sobre questões concretas tratadas no Orçamento Suplementar que não foram aprovadas. Eu pergunto-lhe muito simplesmente, não foram aprovadas as propostas do PSD, isso é que deviam ser aprovadas e tinham um efeito muito interessante para as pessoas e para as empresas. O pagamento a fornecedores do Estado. O PSD apresentou uma proposta no Orçamento Suplementar que previa que até final do ano o Governo, os serviços centrais, teriam um prazo médio de pagamentos a fornecedores do Estado de 30 dias. A pergunta que eu lhe faço é, isto não foi aprovado e foi votado contra dos partidos da Geringonça. Essa é que é a verdade. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é, apesar de não ser votada esta proposta, o que é que o Governo fará até final do ano? É que a verdade é que temos neste momento um valor de dívida vencida a mais de 90 dias de quase 400 milhões de euros. A pergunta que eu lhe faço é, mas este discurso do Governo, as pessoas estão lá fora, as empresas estão a precisar de liquidez, de dinheiro e o Governo não considera que é importante fazer o pagamento às empresas, rapidamente? Não compreendo, Sr. Ministro. Ainda em relação às linhas de crédito das empresas, um bocado falou e muito bem que o Governo, e ainda bem que foi aprovado no Orçamento Suplementar, um aumento das linhas de crédito para 13 mil milhões de euros. A pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, e já colocamos essa questão várias vezes, o Ministro da Economia também, é que o que sentimos hoje é que há um afrouxamento da capacidade do Governo de responder às situações. Ou seja, há uma aprovação de 13 mil milhões de euros, é verdade, foi anunciado pelo Sr. Ministro da Economia aqui neste Parlamento um aumento uma nova linha de crédito de 1.000 milhões de euros, muito bem. A pergunta é, porquê que é esta cadência? Isto é ritmo devagar e devagarinho? A pergunta é muito simples. Está de acordo com a necessidade que a economia tem neste momento? Já avaliaram se as empresas estão a precisar já destes apoios ou vão precisá-los daqui a um ano? Vamos lá ver, se o Governo hoje tem capacidade de responder, termino, Sr. Presidente, se tem capacidade de responder rapidamente a uma necessidade que o país tem, está a atrasar o quê? Porquê é que não faz já este tipo de medidas? Ou já avaliou e sentiu que não é essa a necessidade? É que não é isso que sentimos quando falamos com as empresas, com as entidades, com as associações empresariais, o que sentimos é uma necessidade muito grande para uma crise brutal que está pela frente e para uma dificuldade de financiamento e de capacidade de chegar aos mercados por parte das empresas. Portanto, o Governo tem que responder a isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.